perdendo sua fé. Enfrente essa guerra e volte ao caminho que Deus preparou. E se você estiver lutando a guerra errada enquanto sua fé se desfaz em silêncio? Muitos acreditam que a perda de fé é um sentimento passageiro ou uma oscilação emocional inevitável. Mas a Escritura revela outra realidade. A fé não se apaga como uma vela esquecida em um canto. Ela se desgasta no choque entre forças visíveis e forças que operam além do alcance dos sentidos. Isaías advertiu uma geração inteira que corria atrás de respostas humanas, quando o verdadeiro socorro estava ao alcance da obediência. Paulo escreveu aos Romanos sobre a transformação da mente como a única defesa contra a deformação espiritual que o mundo produz. E aos Efésios, ele expôs com rigor militar que existe uma batalha real acontecendo. Mesmo quando os olhos não percebem o combate, a sensação de fraqueza espiritual não surge sem causa. É sinal de que algo está corroendo a raiz da confiança. Quando a alma não discerne o movimento das trevas, interpreta o cansaço como falha, a dúvida como personalidade e a secura espiritual como parte da vida. Mas nada disso é normal. A Bíblia mostra que quando a fé diminui, é porque alguém ou algo está tentando arrancar você do caminho que Deus preparou antes que seus dias começassem. Há uma guerra acontecendo, e ignorá-la transforma o cristão em um alvo indefeso. Este vídeo não é para quem vive uma fé confortável. Ele é para quem sente o peso invisível que tenta paralisar o espírito, para quem busca uma resposta além do discurso motivacional e deseja compreender a lógica espiritual por trás da batalha. A restauração da fé não começa com técnicas nem com frases de entusiasmo. Ela começa com a exposição da verdade. O que faz a fé adoecer é profundo, silencioso e antigo. E somente a luz da palavra pode revelar os vínculos que se formam na mente quando o coração se afasta do centro. As Escrituras foram escritas em meio a guerras, desertos, exílios, perseguições e noites longas de silêncio divino. Cada narrativa é um mapa espiritual, mostrando como Deus restaura quem perdeu a direção. Quando compreendemos o cenário histórico e espiritual dessas histórias, descobrimos que a batalha da fé é mais antiga que qualquer crise moderna. O mundo atual não inventou a frieza espiritual, o cansaço emocional ou o peso da dúvida. Ele apenas refinou as distrações que afastam o cristão da verdade. Neste vídeo, você vai entender por que sua fé pode estar se apagando, qual é a raiz invisível que provoca esse enfraquecimento e como Deus reconstrói o que foi quebrado. Aqui você não vai receber um discurso raso, nem um alívio momentâneo. Vai encontrar uma revelação que confronta, restaura e reacende aquilo que parecia perdido. Cada capítulo desta jornada vai conduzir você por uma escada de entendimento. Vamos subir passo a passo, revelando o que a Bíblia já dizia, mas que muitos nunca perceberam. Para entender por que sua fé está se apagando, precisamos voltar à raiz que quase ninguém vê. A raiz invisível da perda de fé. A fé nunca desaparece de repente. Ela apaga aos poucos, como uma lâmpada que começa a oscilar antes de finalmente escurecer. O que muitos chamam de queda espiritual é, na verdade, o resultado de um processo lento e silencioso que se instala na alma. A Bíblia revela que ninguém acorda distante de Deus por acaso. O afastamento começa nas pequenas concessões que parecem inofensivas, mas que aos poucos redesenham o coração. Israel não abandonou o Senhor de um dia para o outro no deserto. O povo foi cedendo ao cansaço, à comparação, ao medo e ao desejo de respostas mais rápidas. Isso formou uma sombra interna que obscureceu a confiança na palavra. Antes de Pedro negar Jesus, ele não tropeçou de forma repentina.
ele foi se deslocando da luz, ainda que permanecesse fisicamente próximo do Mestre. Quando seguiu Jesus de longe, após a prisão, esse distanciamento não era geográfico, mas espiritual. A perda de fé opera assim. Ela afasta a alma 1 centímetro por vez, até que, quando o dia mal chega, o coração já não possui a força necessária para resistir. É nesse ponto que muitos acreditam que Deus se afastou, quando na verdade foi o coração que se acostumou a caminhar sem vigilância. O processo de erosão espiritual quase sempre começa na mente. Pensamentos que antes eram combatidos passam a ser tolerados. Dúvidas que antes eram apresentadas a Deus passam a alimentar medos. A palavra, que antes era luz, se torna uma opção entre várias. É nessa mistura sutil que a raiz da fé se enfraquece. Paulo escreveu aos Romanos sobre a importância da renovação da mente, porque sabia que a batalha da fé se trava antes do comportamento, antes das emoções e muito antes das circunstâncias. A mente é o primeiro território atacado e o último a ser restaurado. Por trás desse desgaste existe uma força que se oculta no cotidiano. A perda da fé não é meramente emocional. Ela é espiritual e tem origem em uma dinâmica antiga que atravessa toda a história bíblica. Quando Israel abandonava o Senhor, sempre havia uma influência externa tentando moldar seu coração. A idolatria cananeia, a pressão política dos impérios, a sedução das culturas vizinhas. O mesmo ocorre hoje, embora com roupagens diferentes. A cultura moderna não chama de ídolos seus objetos de devoção, mas todos eles competem com a centralidade de Cristo. A raiz invisível da perda de fé se forma quando a verdade deixa de governar a interpretação da vida. A alma passa a reagir ao que sente, em vez de se submeter ao que Deus declarou. O cristão que já percebeu essa oscilação interna sabe o quanto ela é traiçoeira. Primeiro vem o desânimo, depois a distração, em seguida a sensação de que a vida espiritual está pesada demais. Quando esses 3 elementos se juntam, o coração começa a enxergar Deus com uma lente distorcida. A fé não desaparece, ela se desidrata. A questão que precisa ser feita não é porque você está fraco, mas o que provocou o primeiro passo na direção da frieza. A Escritura expõe esse ponto com clareza. A perda de fé é sempre consequência de uma desconexão progressiva da verdade. Quando a luz enfraquece, as sombras se tornam convincentes. Quando o coração deixa de ouvir a voz de Deus, outras vozes começam a ganhar autoridade. A fé não cai no chão de uma vez. Ela é empurrada lentamente até perder o equilíbrio. Se essa é a raiz invisível, precisamos entender agora quem opera esse ataque e por que ele é tão silencioso. Isso nos leva ao próximo passo desta jornada espiritual, onde a batalha se revela com nitidez surpreendente. A guerra espiritual que ninguém percebe. A perda de fé é sempre resultado de um ataque, nunca de um acidente. Quando Paulo escreveu aos Efésios sobre a armadura espiritual, ele não estava oferecendo uma metáfora poética. Estava revelando um diagnóstico exato da condição humana diante das forças que operam no invisível. O apóstolo descreve setas, dardos inflamados, flechas lançadas contra a mente e o coração. Essas imagens eram familiares para quem vivia sob o domínio militar de Roma. Os soldados romanos enfrentavam emboscadas constantes e sabiam que o ataque mais perigoso era aquele que não se ouvia chegando. Assim também é a guerra espiritual. Ela se aproxima devagar, sem alarde, até que o cristão, já enfraquecido, não percebe que sua fé foi cercada. No contexto da época, as armaduras romanas não eram peças decorativas. Cada parte tinha função estratégica. O cinturão sustentava a espada, a couraça protegia os órgãos vitais, o escudo bloqueava impacto e fogo, e o capacete preservava a mente.
Paulo utiliza essas imagens para expor que cada área da vida espiritual é um alvo. Quando um soldado perdia o escudo, ele se tornava vulnerável a todos os outros ataques. Da mesma forma, quando a fé do cristão vacila, todas as demais áreas rapidamente cedem à pressão do inimigo. A guerra espiritual não é um exagero religioso. É a explicação bíblica para um padrão que se repete desde os primeiros capítulos do Gênesis. O inimigo sempre mira primeiro aquilo que sustenta o relacionamento com Deus. O ataque raramente é explícito. O adversário não se apresenta com ruído, mas com sugestões. Ele insinua, contesta, distorce. Foi assim no Éden. A serpente não empurrou Eva para o pecado. Ela apenas plantou uma semente de dúvida que se transformou em desconfiança. O inimigo trabalha com a mente, porque sabe que quando o pensamento se afasta de Deus, a fé perde firmeza. Ao longo da história, impérios se levantaram e caíram. Profetas foram perseguidos, nações foram levadas ao exílio, mas a estratégia espiritual do mal permaneceu a mesma: corroer a confiança na palavra. Essa guerra opera em várias camadas. Existe a camada emocional, em que o inimigo amplifica o cansaço, o medo e a ansiedade para que a pessoa conclua que Deus está distante. Existe a camada racional, na qual ele semeia pensamentos confusos ou argumentos que parecem plausíveis, mas que contradizem a verdade revelada. E existe a camada espiritual, onde o inimigo ativa dardos invisíveis que atingem a alma em momentos de fraqueza. Quando essas três camadas se alinham, a fé começa a perder estabilidade. A arqueologia bíblica revela que muitas batalhas travadas por Israel tinham sua origem muito antes do confronto físico. Registros de escavações mostram alianças políticas escondidas, influências estrangeiras e estratégias ocultas que preparavam o terreno para a queda espiritual do povo. O ataque vinha antes da guerra visível. O inimigo preparava o ambiente para enfraquecer a fé. O mesmo acontece hoje. O ambiente cultural molda hábitos, prioridades e desejos, até que a fé se torna um acessório em vez de um fundamento. É por isso que muitos se sentem espiritualmente cansados, sem entender o motivo. Eles lutam contra sintomas, mas não enxergam o ataque estruturado que age por trás deles. Não percebem que a guerra não começou com a dúvida recente, mas com pequenas brechas abertas ao longo do caminho. Paulo não escreveu sobre a armadura porque era dramático. Ele escreveu porque sabia que, sem vigilância, o cristão perde a capacidade de discernir o verdadeiro inimigo. Surge então uma pergunta inevitável: se essa guerra é tão intensa, por que Deus permite que ela exista? A resposta não se encontra no desespero, mas no silêncio estratégico do próprio Deus, que molda seus filhos através de um processo que poucos compreendem. É nesse silêncio que o próximo capítulo nos conduz. O silêncio de Deus que confunde os fracos, mas purifica os fortes. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Aqueles que caminham com Cristo há tempo suficiente aprendem que há momentos em que o céu parece fechado, as respostas demoram e a alma sente como se estivesse atravessando um vale sem direção. A reação natural é interpretar esse silêncio como rejeição, distância ou desaprovação. Porém, nas Escrituras, os períodos mais longos de silêncio divino nunca foram sinais de abandono. Foram momentos de preparação para revelações decisivas. Entre Malaquias e João Batista, o povo enfrentou 4 séculos sem profeta, visão aberta ou manifestação evidente da presença de Deus. Ainda assim, esse intervalo não representava esquecimento. Era uma pausa estratégica que antecedia a chegada do Messias. Quando Deus silencia, Ele está reorganizando a história, alinhando circunstâncias e ajustando o coração do seu povo. O cristão moderno, acostumado com respostas rápidas, se irrita quando Deus não fala.
A inquietação cresce, a dúvida se fortalece e a fé começa a interpretar o silêncio com lentes distorcidas. Mas a Bíblia mostra que Deus fala com a mesma força através da sua ausência aparente quanto através da sua voz audível. O silêncio não é vazio. Ele é uma sala de treinamento onde o caráter é exposto e purificado. O que o cristão não percebe é que o silêncio de Deus revela a quem o coração realmente pertence. No deserto, Israel murmurou sempre que Deus parecia tardar. A ausência de sinais imediatos revelava a impaciência do povo e sua tendência a buscar soluções humanas. Quando Moisés permaneceu 40 dias no Sinai, o silêncio da montanha provocou inquietação. Esse vazio foi suficiente para que muitos se voltassem à idolatria. O silêncio expõe a fragilidade da fé. Ele mostra onde a confiança repousa de verdade. Quando o coração depende mais da emoção do que da palavra, qualquer silêncio se transforma em crise. Quando depende de Cristo, o silêncio se torna refúgio. A arqueologia do período intertestamentário revela um povo sob domínio estrangeiro, preso entre impérios, esperando um Messias que parecia distante. Mas mesmo nesse silêncio, Deus estava direcionando cada movimento político, social e espiritual para a plenitude dos tempos. Ele não tinha parado de agir. Ele apenas havia ocultado a sua voz para fortalecer o discernimento do seu povo. O silêncio revela quem permanece fiel, mesmo sem sinais. Ele separa os que servem a Deus pelos benefícios daqueles que o servem pela verdade. O cristão que atravessa o silêncio de Deus precisa fazer uma pergunta fundamental. Esse silêncio é prova ou consequência? Em outras palavras, Deus está treinando seu coração ou você se desviou sem perceber? Essa distinção é vital. O silêncio como prova é acompanhado por uma espécie de paz interna que protege a fé. Mesmo sem respostas, o coração permanece firme. Já o silêncio, como consequência da distância espiritual, traz inquietação constante, perda de sensibilidade e enfraquecimento progressivo da fé. Um silêncio purifica, o outro denuncia afastamento. Discernir esses dois tipos de silêncio é um dos maiores desafios da vida espiritual. No próximo capítulo, essa distinção se tornará ainda mais clara, porque existe um sinal que antecede quase toda queda espiritual: o distanciamento do altar. É nesse ponto que a perda de fé deixa de ser apenas uma sensação e se transforma em caminho. Quando a alma se distancia do altar. A verdadeira perda de fé começa quando o altar perde lugar dentro de nós. Antes que qualquer desvio se torne visível, algo silencioso acontece no interior do coração. A Bíblia mostra que toda queda espiritual, individual ou coletiva, tem um marco inicial: o momento em que o altar deixa de ser o centro. No Antigo Testamento, o altar não era apenas um objeto litúrgico. Era o ponto de encontro entre o céu e a terra, o lugar onde a vida se rendia, onde o pecado era exposto e onde a aliança era renovada. Quando o altar era ignorado, a nação inteira perdia sua direção espiritual. Quando o altar era restaurado, o povo encontrava novamente o caminho da fidelidade. Os registros arqueológicos de Tel Arad mostram um capítulo impressionante da história espiritual de Israel. Ali, escavações revelaram um templo semelhante ao de Jerusalém, mas com um altar menor e dividido. A duplicidade daquele altar simbolizava uma fé fragmentada, uma adoração misturada, um coração que tentava servir ao Deus verdadeiro enquanto mantinha práticas que ele havia rejeitado. A presença daquele altar dividido explica por que, muitas vezes, a fé parece firme por fora, mas frágil por dentro. Quando a alma levanta altares paralelos, mesmo que involuntariamente, ela enfraquece o altar principal. A distância espiritual não começa com rebeldia, começa com substituições sutis.
O tempo de comunhão é trocado por distrações constantes. O coração que antes buscava a presença de Deus passa a se apoiar em soluções humanas. A voz de Cristo perde prioridade. Aos poucos, o altar deixa de ser o lugar da entrega e se torna apenas um símbolo. E quando o altar deixa de ser o centro, o coração perde o norte. O altar é o termômetro da fé. Quando ele se esfria, tudo mais se desorganiza. Na história de Israel, sempre que o povo se distanciava de Deus, os profetas eram enviados não para corrigir apenas comportamentos, mas para restaurar o altar. Elias, diante dos profetas de Baal, não começou chamando o povo ao arrependimento. Começou reconstruindo o altar que havia sido derrubado. Somente depois de restaurado o altar é que o fogo desceu. Esse detalhe revela um princípio espiritual profundo. Antes que Deus responda, o altar precisa ser recolocado no centro. A resposta divina nunca será abundante onde o altar está em ruínas. O altar interno é construído pela disciplina espiritual. É sustentado pela oração sincera, pela obediência humilde e pela devoção constante. Quando essas práticas se enfraquecem, o altar se deteriora. Não importa o quanto alguém se considere forte espiritualmente. Se o altar é negligenciado, a fé inevitavelmente perde estabilidade. É no altar que o cristão aprende a discernir a voz de Deus, a filtrar pensamentos e a reorganizar prioridades. Longe do altar, a alma perde sensibilidade e passa a interpretar a vida através de lentes distorcidas. A perda da fé se manifesta com mais força quando o altar está abandonado. É nesse ponto que o cristão começa a sentir que Deus está distante, quando na verdade o coração se afastou primeiro. A pergunta profunda que precisa ser feita é simples: o altar interno ainda está aceso? Ou foi substituído por aquilo que o mundo oferece como conforto? O altar mostra a saúde da fé. Se ele está apagado, a fé adoece. Essa consciência conduz a uma revelação mais profunda. O distanciamento do altar é apenas o primeiro passo. A mente, quando deixa de ser moldada pela verdade, se torna terreno vulnerável. E é nesse terreno que ocorre a próxima etapa da queda, quando a mente começa a desistir antes mesmo do corpo. Esse será o tema do próximo capítulo. A mente que desiste antes do corpo. Tudo começa na mente. Cada batalha espiritual, cada avanço ou queda, cada fortalecimento ou enfraquecimento da fé passa primeiro pelo território do pensamento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, descreveu a necessidade de levar cativo todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essa expressão não é decorativa. Ela revela que o campo mais vulnerável do cristão não é o corpo, nem as circunstâncias, mas a mente. É nela que o inimigo tenta estabelecer argumentos, distorções e interpretações que corroem a confiança na palavra. Antes que o corpo ceda, antes que as emoções desmoronem, a mente já se entregou. A mente é o lugar onde a fé respira. Quando ela se nutre da verdade, a alma permanece firme mesmo em meio às tempestades. Quando ela absorve mentiras, dúvidas ou interpretações distorcidas, o coração perde direção. O inimigo não tenta destruir a fé com ataques óbvios. Ele sugere, insinua, distorce. No Éden, a serpente não apresentou um ataque direto. Ela questionou. E uma pergunta mal respondida abriu espaço para uma queda que mudou a história humana. O padrão permanece o mesmo. O inimigo procura fissuras, pequenas brechas cognitivas por onde infiltra pensamentos que enfraquecem a confiança no Senhor. A mente cansada se torna vulnerável. O cristão, que vive sobrecarregado, distraído ou inundado por estímulos, perde a capacidade de filtrar o que entra no coração. A cultura moderna sabe disso e investe em excesso de informação, excesso de preocupação e excesso de ruído.
A mente saturada não consegue discernir. Ela vê ameaças onde não existem, ignora batalhas reais e se entrega ao medo de forma involuntária. Nesse ambiente, a fé se torna um eco frágil em meio a milhares de vozes que competem por atenção. Em 2 Coríntios 10, Paulo mostra que a guerra espiritual opera através de fortificações mentais. No mundo antigo, fortificações eram estruturas erguidas para proteger cidades inteiras. Demolir uma fortaleza exigia estratégia, tempo e persistência. Da mesma forma, pensamentos que se acumulam na mente formam estruturas internas que moldam comportamentos e emoções. Uma crença errada, repetida por tempo suficiente, se transforma em fortaleza. E para muitos cristãos, a perda da fé começa quando essas fortalezas se tornam mais convincentes do que a verdade. Quando a mente deixa de ser guardada pela palavra, ela começa a desistir antes mesmo que o corpo perceba. A pessoa perde o entusiasmo espiritual, perde o foco, perde a urgência de buscar a Deus. Ela ainda frequenta ambientes espirituais, mas o coração já se distanciou. A mente, derrotada em silêncio, cria narrativas internas que justificam a frieza. Eu não consigo, Deus está distante, minha fé não é forte o suficiente. Estas não são conclusões, são ataques, são dardos inflamados que encontram terreno fértil quando a vigilância espiritual diminui. A história bíblica fornece inúmeros exemplos desse mecanismo. Elias, após confrontar centenas de profetas de Baal, desabou emocionalmente porque sua mente estava exausta. Ele não perdeu sua fé de repente. Ele perdeu a clareza mental. Davi, em certos momentos, quase se entregou ao desespero porque acreditou em pensamentos que não vinham de Deus. Jó, em meio ao sofrimento, lutou não apenas contra a dor, mas contra as interpretações falsas que tentavam moldar seu entendimento. A mente é a última fronteira antes da queda e a primeira antes da restauração. Quando ela se submete à verdade, a fé encontra força para resistir. Quando ela se afasta da palavra, a fé perde oxigênio. Por isso, entender a vulnerabilidade da mente é essencial para compreender o próximo estágio da guerra espiritual, que não se manifesta como pecado explícito, mas como cansaço profundo. É nesse ponto que a alma, mesmo desejando permanecer firme, começa a sucumbir ao peso da jornada. Esse é o tema do próximo capítulo, onde veremos como o cansaço espiritual se torna uma armadilha mortal quando a mente já se encontra fragilizada. A armadilha do cansaço espiritual. O cansaço espiritual é mais letal do que o pecado que você teme. Pecados visíveis podem ser combatidos, confessados, vencidos. Já o cansaço espiritual se instala de forma silenciosa, lenta e quase imperceptível, até que a alma, esgotada, comece a confundir exaustão com ausência de Deus. O cansaço produz distorções, ele faz o coração interpretar provas como rejeição, silêncio como abandono e demora como descaso. A mente enfraquecida começa a enxergar a vida espiritual como um fardo pesado demais. É nesse ponto que muitos cristãos se afastam não por rebeldia, mas por exaustão. Elias é o exemplo perfeito dessa dinâmica. Após um dos eventos mais impressionantes das Escrituras, quando o fogo desceu do céu no Monte Carmelo, ele fugiu para o deserto, dominado pelo medo e pela sensação de fracasso. Não havia pecado evidente ali, havia cansaço. Sua mente estava esgotada pela perseguição, pelo estresse e pela pressão contínua de carregar um chamado que parecia maior do que ele podia sustentar. O profeta, que enfrentara centenas de adversários, caiu diante do peso emocional de um único recado de Jezabel. O corpo ainda estava de pé, mas a mente já tinha desistido. A geografia bíblica ilumina o drama de Elias. Depois de sair de Jezreel, ele percorreu quilômetros deserto adentro até chegar ao Horebe, o monte onde Deus havia falado com Moisés séculos antes.
Esse trajeto é uma metáfora viva da jornada espiritual de quem está esgotado. Cada passo representa a distância emocional que cresce entre o coração cansado e o sentido do chamado. Elias acreditava estar sozinho, acreditava que todo o seu esforço havia sido inútil e acreditava que Deus havia se afastado. Nada disso era verdade. O cansaço construiu essas narrativas. O cristão moderno vive cercado por estímulos que consomem a energia da alma. Velocidade, excesso de tarefas, preocupações constantes, pressões emocionais e responsabilidades que nunca cessam. Esse cenário cria o ambiente perfeito para o cansaço espiritual. A pessoa continua agindo, trabalhando, servindo e tentando manter a fé em movimento, mas por dentro algo vai quebrando. Quando finalmente percebe, já não há força para orar, para meditar na palavra, para buscar direção. A vontade ainda existe, mas a energia se evaporou. O cansaço espiritual é tão perigoso porque ele mascara a real causa da queda. Em vez de enxergar exaustão, o cristão interpreta como falta de fé. Em vez de identificar desgaste, ele conclui que Deus se afastou. Em vez de perceber sobrecarga, ele imagina que está falhando espiritualmente. Essa confusão prolonga o sofrimento e enfraquece ainda mais a fé. O inimigo sabe disso e intensifica a pressão sempre que identifica um coração cansado. Ele ataca a mente, amplifica sentimentos negativos e sugere conclusões distorcidas. Assim, o cristão passa a acreditar que está sendo derrotado quando, na verdade, está apenas exausto. A Escritura mostra que a solução de Deus para o cansaço não começa com repreensão, mas com cuidado. Com Elias, Deus não exigiu explicações nem impôs correções. Ele ofereceu descanso, alimento e silêncio. Depois disso, restaurou a visão espiritual do profeta. Esse padrão revela que o cansaço nunca deve ser tratado como sinal de fraqueza espiritual, mas como convite à restauração. Deus não despreza o cansado. Pelo contrário, ele renova a força daqueles que esperam nele. O cansaço espiritual, se não for tratado, se transforma em ferida. E é sobre essa ferida que a fé começa a sangrar, abrindo espaço para o próximo estágio da queda. A alma ferida já não confia com a mesma firmeza. Ela interpreta com dor, reage com cautela, duvida com facilidade. E a fé, para permanecer forte, precisa de um coração curado. É exatamente essa ferida silenciosa que vamos examinar no próximo capítulo, onde a queda espiritual deixa de ser apenas desgaste e se transforma em ruptura interna. A ferida que rouba a fé. A fé enfraquece quando a alma sangra. Existem dores que não aparecem em exames, não se revelam em conversas rápidas e não podem ser percebidas por quem observa de fora. Essas dores se alojam no lugar mais profundo do ser, onde memórias, frustrações e expectativas perdidas se misturam até formarem uma ferida que, se não for tratada, começa a drenar a força espiritual. A Bíblia descreve essa dinâmica em Hebreus 12, quando fala sobre a raiz de amargura que brota e contamina muitos. A amargura não nasce grande, ela nasce pequena. Surge de uma decepção, de uma injustiça, de uma resposta que não veio, de uma oração que pareceu ignorada. No mundo agrícola antigo, a raiz amarga era uma planta venenosa que crescia rápido e silenciosamente. Ela não chamava a atenção até que seus efeitos começassem a aparecer. Essa metáfora revela a precisão teológica do autor de Hebreus. A ferida emocional que não é exposta diante de Deus cria uma raiz capaz de contaminar o entendimento, distorcer percepções e roubar a fé. Quando a dor se instala no coração, a fé deixa de fluir com liberdade. A pessoa começa a acreditar que Deus não a viu, que não a ouviu ou que não se importou.
E essas conclusões, embora pareçam lógicas à luz da dor, não correspondem à realidade bíblica. As feridas espirituais têm um padrão recorrente. Primeiro vem a dor, depois vem a interpretação. A interpretação determina o destino. Quando Israel enfrentou frustrações no deserto, a dor física e emocional não foi o problema. O problema foi a interpretação equivocada de que Deus os havia abandonado. Essa narrativa interna transformou um processo de crescimento em uma crise espiritual. O coração ferido sempre cria histórias que explicam o sofrimento. E o inimigo tenta influenciar exatamente esse momento, soprando interpretações distorcidas que aprofundam a ferida e roubam a fé. A arqueologia da antiga Canaã revela que muitos povos daquela região acreditavam que seus deuses os haviam abandonado quando enfrentavam tempos difíceis. Esse pensamento influenciou Israel repetidas vezes, mesmo depois de Deus ter mostrado seu poder de forma incontestável. A ferida produz imitação cultural. A pessoa começa a reagir como as nações ao redor, assumindo padrões de pensamento que contradizem a verdade revelada. Assim, a ferida não apenas dói, ela molda. Ela reconfigura a forma como o cristão enxerga Deus, o próximo e a si mesmo. A ferida não tratada altera a forma como o coração ora. Em vez de clamar com confiança, ele ora com desconfiança. Em vez de pedir com expectativa, ele pede esperando não ser atendido. Em vez de buscar consolo, ele busca confirmação da própria dor. Esse mecanismo sutil enfraquece a fé. A pessoa continua buscando a Deus com o corpo, mas o coração permanece distante. A ferida se torna um filtro, e tudo o que passa por ela perde clareza. No entanto, existe uma verdade profunda escondida nas Escrituras. Deus nunca desperdiça feridas. Ele utiliza o quebrantamento como porta de restauração. Jó foi curado quando reconheceu Deus além de sua dor. Davi encontrou cura quando trouxe sua ferida à luz em oração honesta. Ana foi restaurada não quando o milagre chegou, mas quando derramou sua angústia diante de Deus. A ferida roubou temporariamente a fé dessas pessoas, mas se transformou em ponto de virada quando foi exposta ao Deus que cura. O perigo está em permitir que a ferida se transforme em identidade. Quando isso acontece, a fé perde vitalidade e a alma se fecha para a direção de Deus. A cura começa quando a ferida deixa de ser escondida. Deus não cura máscaras. Ele cura corações expostos. Somente assim, a fé volta a respirar. Mas antes da cura completa, existe outro inimigo silencioso que se aproveita da ferida: a autossuficiência. É a tentativa de lidar sozinho com aquilo que só Deus pode restaurar. E é essa prisão que veremos no próximo capítulo. A prisão da autossuficiência. Quem tenta vencer sozinho já perdeu. Essa é uma das verdades mais desconfortáveis da vida espiritual, mas também uma das mais libertadoras. A autossuficiência é uma prisão elegante, construída com argumentos aparentemente nobres. Eu preciso ser forte. Eu consigo vencer. Eu dou conta sozinho. Essas frases soam maduras, mas escondem um afastamento gradual da dependência de Deus. A queda espiritual raramente começa com rebeldia aberta. Ela começa com a ideia sedutora de que a força humana é suficiente para enfrentar batalhas que só podem ser vencidas pelo Espírito. Israel caiu inúmeras vezes nesse engano. Em vez de confiar no Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrotou impérios, que sustentou o povo no deserto, eles buscavam alianças políticas para se proteger. Isaías denunciou essa prática com veemência. O povo corria ao Egito, fazia pactos com nações pagãs e depositava sua segurança em exércitos humanos. Essa dependência de forças terrenas revelava mais do que medo. Revelava uma fé enfraquecida.
A autossuficiência não se apresenta como pecado, mas como prudência. Ela parece lógica, mas contradiz a essência da fé. Jeremias, observando o mesmo cenário, declarou que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Essa não era uma advertência contra relacionamentos ou cooperação, mas contra a substituição da confiança em Deus pela confiança em si mesmo. Quando a alma começa a carregar pesos que pertencem ao Senhor, ela adoece. Quando tenta resolver sozinha aquilo que só o Espírito pode transformar, ela se desgasta. E quando insiste em controlar caminhos que Deus quer conduzir, ela inevitavelmente se perde. A autossuficiência é uma prisão porque ela isola. Ela convence o cristão de que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que admitir fragilidade é derrota e que depender de Deus é insegurança. Essa lógica distorcida enfraquece a fé porque ela separa o cristão da fonte da força espiritual. Jesus deixou claro que sem Ele nada podemos fazer. Não é uma figura de linguagem, é uma declaração espiritual e existencial. A vida cristã não é construída com esforço humano, mas com rendição constante. A arqueologia do mundo antigo revela uma verdade impressionante. Quando reis de Israel se afastavam de Deus e se apoiavam em alianças humanas, o resultado era sempre desastre. Os registros assírios, babilônicos e persas mostram campanhas militares que engoliram reinos inteiros. A autossuficiência não apenas falha espiritualmente, ela falha historicamente. O coração humano não foi criado para sustentar sozinho o peso da guerra espiritual. Ele foi criado para depender completamente de Deus. O cristão autossuficiente acredita que está protegendo sua fé quando, na verdade, está cercando-se de paredes frágeis. Ele aumenta sua carga emocional, intensifica seu controle, tenta compensar sua dor com produtividade e racionaliza sua distância espiritual. Mas a fé não floresce em ambientes de controle. Ela floresce em ambientes de entrega. Por isso, a autossuficiência é tão perigosa. Ela produz uma sensação ilusória de força enquanto corrói a raiz da confiança. A grande virada ocorre quando o cristão reconhece que não foi chamado para vencer sozinho. A restauração começa quando a pessoa admite que precisa ser sustentada por Deus. É nesse ponto que a fé respira novamente. A dependência não reduz a força, ela a multiplica. A entrega não fragiliza, ela liberta. Quando a alma volta a confiar, Deus volta a conduzir. Quando o coração se rende, Deus restaura a rota. Esse reconhecimento abre caminho para a próxima revelação da jornada. Antes da restauração completa, existe um comando divino que muda o rumo de qualquer história. Ele não é complexo nem elaborado. É simples, direto e transformador. Esse comando, presente em toda a Escritura, é o ponto de virada para quem está enfrentando a perda de fé. E é ele que exploraremos no próximo capítulo. A restauração começa com uma só frase: levanta-te. Deus não restaura quem se acomoda. Em toda a Escritura, quando o Senhor decide mudar a história de alguém, ele começa com um chamado simples e profundo: levanta-te. Essa palavra aparece em momentos decisivos, marcando transições espirituais que redefinem destinos. Ela não é apenas um comando físico, é uma convocação espiritual. É Deus chamando o coração para sair do ciclo de culpa, paralisia e dor. É o início da virada. É o momento em que a fé adormecida desperta com um sopro de autoridade divina. Quando Davi se levantou após o luto do filho, não foi porque sua dor havia cessado, foi porque Deus o chamou para retornar à posição que o quebrantamento havia ameaçado. Quando Jonas recebeu a ordem para se levantar e ir a Nínive, sua dor, revolta e teimosia ainda estavam vivas, mas o chamado o arrancou da estagnação. Quando o filho pródigo se levantou no chiqueiro, sua situação não havia mudado.
O que mudou foi sua decisão. O verbo é o mesmo. A restauração sempre começa quando a pessoa se levanta antes mesmo de ter forças completas. O chamado levanta-te revela um padrão divino. Deus não age apenas quando a pessoa está totalmente pronta. Ele age quando ela dá o primeiro passo. O levantar-se não é o fim da luta, é o começo. A fé é reativada quando o coração decide sair do lugar da queda. Essa decisão não nega a dor, não ignora a fraqueza e não encobre a crise. Ela apenas declara que a queda não será o destino final. Na teologia bíblica, levantar-se é um ato de guerra. É um protesto contra o domínio das trevas. É a afirmação de que a graça terá a última palavra. O contexto histórico ilumina ainda mais esse chamado. Nos tempos bíblicos, ficar prostrado era símbolo de luto, derrota ou súplica. Levantar-se era símbolo de retomada, aliança e propósito renovado. Quando Deus ordena que alguém se levante, Ele está dizendo que o tempo do luto espiritual acabou, que a história será retomada e que o inimigo não terá autoridade sobre o futuro. No mundo antigo, reis derrotados permaneciam prostrados diante de seus vencedores, mas aqueles que se levantavam declaravam resistência. Da mesma forma, quando o cristão se levanta espiritualmente, ele declara que pertence ao Rei que venceu todas as batalhas. O comando "Levanta-te" também expõe uma verdade profunda sobre a restauração. Deus não reconstrói enquanto a pessoa permanece imóvel. Ele espera um movimento mínimo, um gesto de fé, uma decisão silenciosa. A restauração é obra de Deus, mas o levantar-se é escolha do homem. A fé cresce quando existe resposta. A graça flui quando existe disposição. Quando o cristão se levanta, mesmo ainda fraco, o céu se move em direção a ele. No entanto, levantar-se não garante estabilidade. O caminho de volta pode ser desafiador. A mente ainda pode estar cansada, o coração ainda pode estar ferido e a alma ainda pode sentir o peso do passado. Por isso, o levantar-se é apenas o início. Depois desse passo, Deus guia a pessoa para um caminho que Ele mesmo preparou antes que seus dias começassem. Esse caminho não é improvisado, ele é planejado. Ele não é incerto, ele é estabelecido pela soberania divina. A restauração verdadeira não consiste apenas em levantar-se, mas em caminhar pelo caminho certo. E para compreender esse caminho, precisamos avançar para a próxima revelação, onde entenderemos que o retorno não é um retorno ao passado, mas ao propósito eterno, escrito pelo próprio Deus. O caminho que Deus preparou antes de você existir. Você não está voltando para o mesmo lugar. Está voltando para um destino que já estava escrito. A restauração divina nunca devolve o cristão ao ponto inicial. Ela o conduz para o caminho que Deus preparou desde a eternidade. Efésios 2:10 declara que somos criação dele para andar em obras que ele planejou antes da fundação do mundo. Isso significa que o retorno, após a queda, não é regressão, é alinhamento. É o reencontro com a rota original. A queda pode atrasar, mas nunca anular aquilo que Deus escreveu para seus filhos. No mundo antigo, estradas romanas atravessavam territórios inteiros com precisão impressionante. Elas eram construídas com planejamento, camadas sólidas e rotas cuidadosamente calculadas. Não eram caminhos improvisados, eram vias de propósito. Quando Paulo escreve sobre o caminho preparado, ele fala a um povo que entendia essa imagem. O cristão não caminha por acasos, ele caminha por estradas espirituais que Deus traçou com antecipação. Quando alguém se desvia, não destrói o caminho, apenas sai dele. Quando retorna, o caminho permanece firme, esperando ser percorrido. Essa revelação é crucial para quem está enfrentando perda de fé. Muitos acreditam que ao desviar, perderam sua vocação, sua utilidade, sua identidade espiritual.
Mas a Escritura não confirma isso. Jonas tentou fugir do propósito, mas o propósito não fugiu dele. Pedro caiu, mas a queda não anulou seu chamado. Israel se desviou inúmeras vezes, mas a promessa continuou intacta. Deus não reescreve a história quando o cristão cai. Ele restaura o coração para que a pessoa volte a caminhar na história já escrita. No entanto, trilhar o caminho preparado exige sensibilidade espiritual. As estradas antigas só beneficiavam aqueles que permaneciam nelas. Quem saía da via principal enfrentava terreno instável, riscos, animais selvagens e perigos invisíveis. Da mesma forma, quando o cristão se afasta do caminho preparado por Deus, ele perde referências, perde clareza e perde segurança espiritual. É nesse ponto que o inimigo tenta construir atalhos. Atalhos sempre parecem mais rápidos, mas levam para longe da promessa. No mundo espiritual, atalhos são sinais de desvio. O caminho preparado por Deus possui características específicas. Ele sempre nos conduz à santidade, mesmo quando exige dor. Ele sempre nos aproxima de Cristo, mesmo quando exige renúncia. Ele sempre nos fortalece, mesmo quando nos coloca diante de desafios. Ele sempre produz fruto, mesmo quando o processo parece lento. Esse caminho não é determinado por emoções, circunstâncias ou opiniões humanas. Ele é determinado pela vontade soberana de Deus. A arqueologia confirma que muitas estradas romanas permanecem intactas até hoje, mesmo após milênios. Essa imagem ecoa espiritualmente. O caminho que Deus traçou permanece firme, mesmo quando nossos passos vacilam. A restauração espiritual consiste em reencontrar essa estrada e alinhar o coração ao trajeto divino. Não é possível caminhar com Cristo enquanto tentamos escolher rotas paralelas. O caminho exige entrega total. Quando o cristão volta ao caminho de Deus, ele começa a experimentar algo que estava adormecido: estabilidade espiritual. A fé, antes frágil, começa a se fortalecer. A mente, antes confusa, começa a clarear. O coração, antes ferido, começa a ser restaurado. Mas esse retorno expõe outra realidade espiritual. O caminho preparado sempre será atacado. O inimigo tenta apagar a rota, confundir o peregrino e atingir a fé com dardos inflamados. Por isso, existe uma arma espiritual indispensável que precisa ser restaurada junto com o caminho. É sobre essa arma que falaremos no próximo capítulo, porque sem ela, o caminho se torna vulnerável. Ela é o escudo que protege, sustenta e impede a queda. O escudo da fé e o fogo dos ataques. Se o escudo cai, tudo cai. Paulo não escolheu essa imagem por acaso. No Império Romano, o escudo não era apenas um instrumento de defesa. Era a linha entre a vida e a morte em campo de batalha. Feito de camadas de madeira, couro reforçado e metal, ele era capaz de absorver golpes, impedir perfurações e, principalmente, apagar flechas incendiárias. O apóstolo sabia que a guerra espiritual opera com a mesma lógica. A fé é o escudo que impede que os ataques do inimigo encontrem o coração desprotegido. Sem ela, toda a área da vida espiritual se torna vulnerável. As flechas inflamadas mencionadas em Efésios 6 eram armas reais. Elas eram mergulhadas em substâncias inflamáveis e disparadas em grande quantidade para gerar pânico e confusão. O objetivo não era apenas ferir, mas incendiar o campo, desestruturar o exército inimigo e quebrar a formação. Paulo usa essa imagem para mostrar que os ataques espirituais não são apenas golpes isolados. Eles vêm de forma repetida, estratégica e com o objetivo de romper a estabilidade espiritual. A flecha atinge a mente, a dúvida acende, a ansiedade cresce e o coração perde clareza. O fogo emocional que se forma a partir desses ataques pode consumir a fé quando o escudo está enfraquecido.
Mas o que enfraquece o escudo? A fé não se desgasta apenas com crises grandes. Ela se desgasta com negligência. Ela se enfraquece quando a alma tenta viver de força própria. Ela perde firmeza quando o altar está distante, quando a mente está saturada e quando a ferida não foi curada. A fé não desaparece de uma vez. Ela fica porosa. O escudo, antes forte, começa a permitir que pequenas chamas alcancem o coração. O cristão que antes resistia com convicção começa a vacilar diante de ataques mínimos. Não porque ficou fraco, mas porque seu escudo deixou de ser alimentado pela palavra viva. No contexto romano, os soldados tinham um hábito essencial. Antes das batalhas, eles mergulhavam seus escudos em água para garantir que as flechas incendiárias fossem apagadas no impacto. Essa prática ilumina uma verdade espiritual profunda. A fé, para resistir aos ataques, precisa estar saturada pela presença de Deus. A fé que não é mergulhada na palavra se torna seca. A fé que não é fortalecida pela oração se torna frágil. A fé que não é alimentada pelo Espírito perde sua resistência. O escudo precisa estar molhado, vivo, aceso, pronto. A arqueologia militar demonstra que os legionários romanos formavam uma estrutura chamada testudo, em que escudos se sobrepunham como uma carapaça. Nenhum soldado enfrentava as flechas sozinho. Isso revela outra dimensão espiritual. A fé individual é poderosa, mas a fé comunitária é ainda mais protetora. O cristão isolado se torna alvo fácil. A igreja, quando alinha seus escudos, se torna muralha. Muitos que perdem a fé se afastam de irmãos antes mesmo de perceberem que estão vulneráveis. A guerra espiritual foi projetada para ser enfrentada em unidade. Quando o escudo da fé é restaurado, algo extraordinário acontece. As mesmas flechas que antes incendiavam, agora perdem força. As mesmas dúvidas que antes dominavam agora se dissipam. O mesmo inimigo que antes parecia invencível agora é exposto como derrotado. A fé não impede que ataques venham. Ela impede que ataques vençam. Ela não evita que dardos sejam lançados. Ela apaga o fogo antes que ele queime o coração. Contudo, existe uma dimensão ainda mais profunda dessa restauração. Quando a fé volta ao lugar certo, Cristo volta ao centro. A fé não é o alvo final, Cristo é. E sem ele, todo esforço espiritual se torna vazio. É por isso que o próximo capítulo nos conduz ao coração da transformação espiritual, quando Cristo se torna suficiente de novo. A prova definitiva de restauração é quando Cristo volta ao centro. A fé não se sustenta em força emocional, disciplina pessoal ou práticas espirituais isoladas. Ela se sustenta na centralidade de Cristo. Quando ele deixa de ser o foco, a fé perde vigor. Quando ele volta a ocupar o trono do coração, tudo se reorganiza. É por isso que Jesus declarou que sem ele nada podemos fazer. Não era exagero espiritual, era diagnóstico existencial. A vida cristã só floresce quando Cristo é suficiente, quando sua voz é a referência, quando sua presença é a fonte e quando sua vontade é o destino. Em João 15, Jesus descreve essa realidade com a metáfora da videira. O ramo não produz fruto pela força interna. Ele frutifica porque está ligado. A conexão determina o resultado. Quando um cristão se afasta, mesmo imperceptivelmente, a alma começa a perder a seiva da presença de Cristo. O desânimo cresce, a fé enfraquece e a percepção espiritual se torna nebulosa. Mas quando Cristo volta ao centro, o fluxo de vida retorna. A vitalidade espiritual é restaurada. O coração encontra descanso. A mente encontra luz. As emoções encontram ordem. Cristo se torna suficiente quando o coração deixa de buscar segurança em circunstâncias, aceitação em pessoas e controle em suas próprias mãos.
Ele se torna suficiente quando a alma percebe que nada mais sustenta como ele sustenta, nada guia como ele guia, nada cura como ele cura. A suficiência de Cristo não é conceito doutrinário, é experiência viva. É a percepção profunda de que Ele é mais que um refúgio. Ele é a rocha, mais que uma resposta. Ele é o caminho, mais que consolo. Ele é a fonte da vida. Hebreus 12 nos chama a fixar os olhos nele, o autor e consumador da fé. Essa expressão revela que a fé nasce, cresce e amadurece por meio de Cristo. Quando os olhos se desviam, a fé se enfraquece. Quando os olhos retornam, a fé se fortalece. Pedro caminhou sobre as águas enquanto seus olhos estavam em Cristo. Começou a afundar quando olhou para o vento. Essa dinâmica se repete na alma de cada cristão. A fé se sustenta pelo foco. A restauração acontece quando o foco volta ao lugar correto. O contexto histórico da igreja primitiva mostra que, mesmo diante de perseguições intensas, os discípulos permaneciam firmes porque sua força não vinha deles, vinha de Cristo. Eles não eram movidos por estabilidade externa, mas por convicção interna. Não eram sustentados por circunstâncias, mas pela certeza de que o Cristo ressuscitado permanecia vivo, presente e soberano. Essa convicção transformou homens comuns em testemunhas inabaláveis. Eles não tinham vantagem humana, tinham Cristo, e Cristo era suficiente. Quando Cristo volta ao centro, ele redefine prioridades. O que antes parecia urgente perde importância. O que antes parecia pesado se torna leve. O que antes parecia impossível se torna possível. É por isso que tantos cristãos, ao serem restaurados, descrevem a sensação de clareza que retorna. Não é que os problemas desaparecem, é que Cristo volta a ser maior do que eles. A alma encontra equilíbrio quando Cristo ocupa o trono. No entanto, essa restauração cria um impacto inevitável. Quando Cristo volta ao centro, o cristão descobre que a maior guerra não acontece fora, mas dentro. A batalha entre a carne e o espírito se intensifica, não para destruir, mas para purificar. A fé fortalecida expõe conflitos internos que antes estavam camuflados. A restauração revela a guerra final, a que decide o rumo da vida espiritual. E é essa guerra que enfrentaremos no próximo capítulo, onde a batalha interna se revela como a última fronteira antes da verdadeira maturidade. Guerra interna, a última fronteira da fé. A batalha mais difícil é a que acontece dentro de você. A guerra espiritual externa pode ser discernida, resistida e até prevista. Mas a guerra interna, aquela que se trava entre a carne e o espírito, exige um tipo de vigilância muito mais profunda. Paulo descreve essa luta em Romanos 7 e 8 com uma honestidade que atravessa séculos. Ele revela o conflito de querer fazer o bem, mas encontrar outra força dentro de si, inclinando o coração na direção contrária. Essa tensão não é sinal de derrota, é sinal de vida espiritual. É a prova de que o espírito está operando mesmo quando a alma parece em conflito. A guerra interna não é uma batalha de sentimentos, é uma disputa por domínio. A carne tenta assumir o controle através de hábitos antigos, desejos desordenados e impulsos que nascem do ego. O espírito reivindica a autoridade, conduzindo a alma para a santidade, submissão e obediência. Esse choque cria um campo de tensão que pode assustar cristãos imaturos, mas que fortalece cristãos maduros. A presença do conflito interno mostra que o espírito está vivo, ativo e presente. Mortos espiritualmente não lutam. Apenas quem vive no espírito enfrenta essa guerra. No contexto judaico do primeiro século, essa luta era ilustrada pela figura de dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Não eram caminhos físicos, mas disposições internas. O coração oscilava entre confiar em Deus ou seguir o próprio impulso.
A literatura rabínica da época descreve essa tensão como a batalha entre o inclinar-se ao bem e o inclinar-se ao mal. Paulo, porém, vai além dessa explicação cultural. Ele revela que a vitória não é alcançada pelo esforço humano, mas pela ação poderosa do Espírito. A carne luta pela sobrevivência, mas o Espírito luta pela transformação. A guerra interna, contudo, não é aleatória. Ela se intensifica em momentos específicos, quando a pessoa retorna ao caminho de Deus, quando Cristo volta ao centro e quando a fé começa a se fortalecer. É nesse momento que a carne reage, não porque é forte, mas porque está perdendo o controle. A resistência interna é o último suspiro do velho homem tentando sobreviver. O cristão precisa discernir que essa batalha não é um retrocesso, mas um avanço. O conflito é parte da purificação. É o Espírito reorganizando áreas internas que permaneciam escondidas na queda. A arqueologia do comportamento humano revela outro aspecto dessa batalha. Entre os povos antigos, os rituais de purificação exigiam fogo, água ou ruptura simbólica com o passado. Esses elementos ilustravam que nenhuma transformação profunda acontece sem confronto. A guerra interna é esse fogo purificador. Ela expõe motivações, revela idolatrias, desmascara feridas e quebra dependências. Quem tenta fugir do conflito interno permanece imaturo espiritualmente. Quem o enfrenta guiado pelo Espírito amadurece de forma sólida. Romanos 8 oferece a chave para vencer essa guerra. A vitória não está em tentar controlar a carne pela força, mas em viver segundo o Espírito. A carne se fortalece no controle. O Espírito se fortalece na entrega. A carne cria ansiedade. O Espírito produz paz. A carne exige explicações. O Espírito oferece direção. A carne acusa. O Espírito liberta. Essa distinção não é apenas teológica. É prática, diária e concreta. Cada escolha interna molda o rumo da fé. Cada decisão de entregar ao Espírito fortalece o novo homem. Cada vez que a alma se dobra diante de Cristo, a carne encolhe. O cristão que entende essa dinâmica descobre que a verdadeira maturidade não é a ausência de guerra interna, mas capacidade de vencê-la pela dependência do Espírito. A guerra termina quando o domínio muda de mãos. Quando Cristo reina, a guerra interna não desaparece por completo, mas perde poder destrutivo. Ela se torna ferramenta de santificação. Esse processo nos prepara para a próxima revelação. Quando a fé é restaurada e a batalha interna é vencida, a vida do cristão assume um novo propósito. Ele não apenas volta a caminhar, ele se torna testemunha. E é essa autoridade espiritual que veremos no próximo capítulo. O testemunho que transforma a guerra em propósito. A fé restaurada não volta fraca, ela volta poderosa. Cada batalha vencida, cada ferida curada e cada conflito interno superado deixa marcas profundas, mas não de fragilidade. Elas se tornam cicatrizes de autoridade, testemunhos vivos da ação de Deus na vida de quem estava perdido e agora caminha no propósito. O cristão que enfrentou a guerra espiritual descobre que sua história, antes de dor e confusão, se transforma em instrumento de edificação. O testemunho nasce da superação, mas sua força vem da fidelidade de Deus que sustentou a alma quando tudo parecia perdido. No mundo bíblico, os heróis da fé não conquistaram autoridade porque eram invencíveis. Abraão, Moisés, Davi, os apóstolos, todos passaram por crises profundas, momentos de dúvida e experiências de aparente abandono. Mas a diferença entre aqueles que voltaram fortalecidos e aqueles que se perderam está na resposta ao chamado divino após a queda. Quando a alma se levanta, confia, se rende e caminha no caminho preparado, o sofrimento se torna ferramenta de maturidade. Cada experiência traumática, cada dificuldade espiritual,
Cada cansaço e cada ferida transformam-se em elo de conexão com Deus e testemunho de poder restaurador. O testemunho não é apenas pessoal. Ele tem impacto na comunidade, na história e no destino espiritual de outros. Quando os apóstolos sobreviveram às perseguições, suas cicatrizes e experiências não eram apenas prova de resiliência. Eram mensagem viva de que Cristo é suficiente e que a fidelidade produz frutos. O mesmo princípio se aplica ao cristão restaurado hoje. A autoridade espiritual nasce da vivência, não da teoria. O testemunho que transforma a guerra em propósito é aquele que reflete na prática a soberania de Cristo sobre todas as circunstâncias. O contexto histórico e arqueológico reforça essa perspectiva. Escrituras, ruínas e documentos antigos mostram que líderes espirituais e profetas que sobreviviam às crises internas e externas deixavam legado. Eles não apenas falavam sobre Deus, demonstravam a eficácia da fé restaurada. Cada desafio superado se tornou marco histórico e espiritual para a comunidade. É assim que a guerra interna, quando vencida, deixa de ser apenas conflito e se torna propósito. A dor passa a ser instrumento de ensino, a dúvida se converte em sabedoria e a queda em trampolim. A fé restaurada, portanto, transforma o cristão em exemplo vivo do poder de Deus. Não é orgulho, não é autoafirmação, é evidência da graça que sustenta. A autoridade espiritual não se conquista por mérito humano. Ela é subproduto da fidelidade divina, aplicada na vida de quem se levanta, enfrenta a guerra e decide caminhar no propósito que Deus preparou. Cada passo consciente, cada decisão de submissão e cada ato de confiança consolidam essa autoridade. Essa transformação prepara o coração para o chamado final do cristão restaurado. A guerra não termina em silêncio ou isolamento. Ela culmina em ação, em missão, em testemunho. O discípulo que venceu o cansaço, a ferida e a batalha interna se torna canal de esperança, luz e orientação para outros. Ele agora compreende que não sobreviveu apenas para si. Sobreviveu para cumprir propósito divino e transformar sua história em legado eterno. O próximo capítulo fecha o ciclo da restauração e da vitória, convocando o cristão a abraçar a volta definitiva ao caminho que Deus preparou, com toda a autoridade e clareza conquistadas. Conclusão. Cinemática. O chamado à volta definitiva. A guerra termina quando você escolhe voltar. Não é um retorno superficial, nem uma tentativa de consertar o que está quebrado apenas com esforço humano. É uma decisão profunda de render cada área da vida a Cristo, reconhecendo que a restauração verdadeira não depende de força própria, mas da soberania divina. Quando a alma se levanta, cura suas feridas, reconecta o altar, restaura a mente e deixa Cristo voltar ao centro, toda a perspectiva muda. O caminho que parecia perdido se revela intacto, firme e preparado desde a eternidade, aguardando apenas sua decisão de andar nele. O cristão restaurado percebe que todas as batalhas, internas e externas, tiveram propósito. Cada dúvida, cada cansaço, cada ferida, cada queda, foram instrumentos de purificação e maturidade. A fé não volta como antes. Ela volta mais profunda, mais resiliente, mais firme. É uma fé que entende que o silêncio de Deus nunca foi ausência, que a mente derrotada sempre teve chance de ser libertada e que a autossuficiência é prisão que só Cristo pode quebrar. Cada cicatriz espiritual se torna testemunho e cada vitória interior se transforma em autoridade. O retorno definitivo não é passivo. Ele exige vigilância, oração, obediência e dependência constante. Não é apenas caminhar na estrada preparada, é abraçá-la com convicção, protegendo-se com a fé que atua como escudo, fortalecendo-se na palavra
e mantendo os olhos fixos em Cristo, autor e consumador da fé. É reconhecer que a batalha não termina, mas que o domínio agora mudou de mãos. Onde antes havia medo, agora há confiança. Onde antes havia dúvida, agora há clareza. Onde antes havia desgaste, agora há propósito. A Bíblia conclui essa narrativa de restauração com esperança e autoridade. O cristão que enfrenta a guerra espiritual se levanta e volta ao caminho preparado por Deus, não apenas sobrevive, ele testemunha, ele transforma, ele influencia outros, ele se torna luz em meio à escuridão, firme em meio ao caos e testemunha viva do poder restaurador do Senhor. Não existe caminho paralelo, não existe atalho que substitua a entrega. Existe apenas o caminho da volta, definido por Deus, sustentado pelo Espírito e firmado na palavra. Essa decisão de voltar é eterna em consequência. O discípulo que caminha na estrada preparada deixa de ser prisioneiro das circunstâncias, da dúvida e do medo. Ele passa a ser exemplo de que Cristo é suficiente, que a fé é restaurável e que a guerra, por mais intensa que seja, nunca tem a última palavra. Quando você escolhe voltar, todo o cenário espiritual muda. O passado se transforma em aprendizado, o presente se torna prova de graça e o futuro se abre com promessas que só quem confia no Senhor pode alcançar. Agora, o chamado é claro. Você já entendeu a guerra, já reconheceu suas feridas, já percebeu a necessidade de Cristo e compreendeu o caminho preparado por Deus. A última pergunta que fica é, pessoal e decisiva. Diante de tudo que foi revelado, diante da profundidade do seu plano e da suficiência de Cristo, o que você fará? Permanecerá distante, buscando soluções próprias, ou se levantará, se renderá e caminhará pela estrada que Deus traçou antes mesmo que você existisse? A guerra pode ter sido invisível, mas a escolha de voltar é clara. A restauração não é promessa vazia, é realidade para aqueles que decidem viver sob a autoridade de Cristo, com fé restaurada, mente fortalecida, alma purificada e coração rendido. O retorno definitivo é mais do que um ato, é transformação, é legado, é vitória.